Olá, eu me chamo Marina Bernardi e eu sou difusora da medicina germânica Heilkunde aqui no Brasil. Talvez você ainda não saiba, mas a germânica Heilkunde não tem nada a ver com algum tipo de técnica milagrosa ou cura espiritual, muito menos religião. O fato é simples: quando você compreende o verdadeiro motivo pelo qual as doenças aparecem, você tem ferramentas muito mais poderosas para conquistar a cura, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Dr. Hammer, descobridor da medicina germânica, comprovou que as doenças não são resultantes de disfunções do organismo, mas sim programas especiais com sentido biológico, com o objetivo exclusivo de ajudar o indivíduo na sua sobrevivência durante um conflito. Em outras palavras, as doenças não são um erro da natureza, mas sim o organismo trabalhando para nos ajudar a sobreviver quando passamos por algum conflito em nossas vidas de caráter chocante e totalmente inesperado. Em seus estudos, Dr. Hammer confirmou em mais de 40 mil estudos de casos que um conflito biológico cria uma sequência de eventos que afeta simultaneamente psique, cérebro e órgão, e descobriu também que a natureza exata do conflito é que predetermina qual parte do cérebro, especificamente qual órgão, será afetado. A medicina germânica compreende que toda enfermidade é originada pelo que chamamos de DHS, ou seja, de um choque inesperado, dramático e vivido em solidão. Imediatamente, quando ocorre esse DHS, que é um evento chocante, inesperado, o cérebro interrompe as funções biológicas normais do organismo e ativa um programa biológico especial para ajudar esse indivíduo a lidar com a situação em questão. Imagine, por exemplo, que o seu paciente passou por uma situação de choque inesperado com a morte repentina de uma pessoa querida. Nesse exato momento, é como se o seu cérebro apertasse um botão de alerta que ativasse um programa especial no organismo de acordo com o conflito ou situação chocante vivida. Esse alerta tem por finalidade recrutar a ajuda do próprio organismo para que o paciente possa lidar com aquela situação específica e sobreviver. Percebemos que o que as pessoas tanto temem e chamam de doença é, na verdade, apenas o programa especial biológico em que o corpo é ativado para ajudar o indivíduo a resolver um conflito. Em outras palavras, a nossa natureza é perfeita e sábia, e o nosso corpo age sempre visando o nosso bem. A natureza do nosso corpo funciona em seus 3 níveis, que incluem a psique, o cérebro e os órgãos. Vamos ver agora a nível psíquico o que acontece. Experimentamos então um estresse emocional e mental, com pensamentos recorrentes sobre o que aconteceu, e esses pensamentos são totalmente involuntários, ou seja, o paciente diz que por mais que ele queira, ele não consegue parar de pensar no que aconteceu. E a nível cerebral, o que acontece? No momento do DHS, no choque do conflito, ocorre uma lesão lá no cérebro do paciente. É como se fosse uma lesão que é claramente visível através da tomografia em formato de grupos de anéis concêntricos. Essa lesão recebeu o nome de foco de Hammer. A gente nem pode falar que é lesão, né? Na verdade, é uma manifestação no cérebro. E a nível do órgão, o que acontece? O órgão sempre vai responder ao choque do conflito em forma de multiplicação celular ou diminuição celular. Aqui entra necroses, ulcerações ou até mesmo a parada de função do órgão, né? Por exemplo, paralisia motor, um dano visual, auditivo. Ou seja, o órgão que será afetado no paciente dependerá do conteúdo do conflito vivido. Esse conteúdo do conflito é determinado no momento que a pessoa vive o choque inesperado. Então, o segredo está no fato de que o sentimento por trás, né, desse momento impactante vai determinar a parte do cérebro onde
o conflito vai se manifestar e, consequentemente, vai determinar o órgão que é afetado. Então, com isso, o sentimento do paciente perante o conflito vai depender da percepção da pessoa e da forma como ela vê o mundo de acordo com suas questões pessoais, como experiências passadas, cultura, valores e crenças, medos, vulnerabilidades. Então, vamos a um exemplo prático. Imagina agora que a gente passa por um conflito de separação, com a morte de alguém, né, a perda de contato. Então, geralmente, o que acontece após a perda de contato? O corpo manifesta isso através de alergias. Só que a gente sabe que uma alergia acontece também na fase de cura. Mas imagina que essa separação é vivida da mesma forma por outra pessoa, mas o sentimento que é gerado por essa pessoa é de abandono. Então, desse modo, não vai ser uma alergia que vai manifestar, mas sim a retenção de líquido, o ganho de peso após essa separação. Através dessa compreensão, a medicina germânica demonstra que vários programas biológicos podem surgir diante de um mesmo DHS ou uma situação de choque vivida. E é exatamente por isso que existem tantos tipos de doenças diferentes, pois cada pessoa reage de uma forma diferente, mesmo que seja diante de uma mesma situação vivida. Quando você conhece mais sobre a medicina germânica, não tem como não se apaixonar. Você passa a entender a verdadeira raiz dos problemas e começa a agir com muito mais rapidez. Passa a oferecer soluções mais eficazes e duradouras, estimula a autonomia do seu paciente e isso permite que ele seja capaz de promover a sua autocura. E é por isso que a sua carreira começa a crescer cada vez mais. Se você gostou do vídeo e quer saber como dar o primeiro passo para transformar a sua carreira como terapeuta, clica no link da descrição e conheça a formação em Germânica Heilkunde 3.0. Será um prazer ter você conosco. Um grande abraço!